A todos, le damos la bienvenida a todos y todas para la congregación de las Hermanas de Sion y el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas, CERJU, y su equipo. Es un gusto recibirles esta tarde y agradecerles su presencia con nosotros. Agradecemos particularmente a la hermana Yvette Hoffman por haber aceptado nuestra invitación. Y por supuesto agradecemos la presencia de todos y todas ustedes. La charla de hoy, dentro del contexto del mes de la Biblia, se titula Justicia, Paz y Diálogo en la tradición de Israel. Como las otras charlas que hemos tenido en este mes de la Biblia, la hermana tendrá 45 minutos o una hora para exponer el tema, compartirlo con nosotros y finalmente dejaremos unos minutos para evacuar preguntas o oír comentarios de ustedes. Se les ruega, como siempre, mantener los micrófonos apagados para evitar interrupciones y problemas. Tal vez para empezar y antes de darle la palabra a la hermana, me gustaría dar una reseña de quién es la conferencista de hoy. Se trata de la hermana Yvette Hotman. Ella es hermana de la Congregación de las Hermanas de Sion, es profesora e investigadora, es profesora de Biblia en el Seminario Mayor de Nuestra Señora de la Concepción y tiene una maestría en teología por el Pontificio Instituto de Roma. También tiene una especialización en judaísmo por el Instituto Ratisbona de Jerusalén. La hermana Yvette dirige también un curso de lectura orante de la Biblia y también enseña en el proyecto Congrae o Conocer las Sagradas Escrituras. Así que le damos la bienvenida a la hermana. Adelante, hermana Yvette. La escuchamos. Gracias, Hernán, gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre estas tres palabras: justicia, paz y diálogo. Eh, Voy a comentar una palabra a la vez, ¿eh? Buscando las raíces del judaísmo, ¿eh? A veces la palabra, la justicia y la paz estarán juntas, porque las dos están, también en la Biblia están juntas. Comenzamos por la palabra justicia, ¿né? Justicia. Entonces la palabra justicia, bueno, prima de hablar de la justicia, un poquito, una, una rápida introducción. La justicia, la paz y el diálogo son conceptos fundamentales en la tradición judía. Están arraigados en sus textos sagrados, las leyes y enseñanzas éticas. Esos principios no solo reflejan valores universales, sino que también ofrecen una guía sobre cómo vivir en armonía, tanto con los demás como con uno mismo. Entonces, vamos a hablar comenzando con la palabra justicia, ¿eh? Es un pilar central del judaísmo, tan central que la Torá la menciona en múltiples ocasiones, enfatizando la importancia de la equidad y la rectitud. Un versículo clave que está como el principio de esta justicia está en Levítico 19, que dice: no harás injusticia en el juicio,
não favorecerás ao pobre, nem complacerás ao grande. Com justiça juzgarás a tu prójimo. Bueno, este mandato subraya la imparcialidad y la equidad como fundamentos de la justicia. Este concepto, justicia, va más allá de la mera legalidad. Implica una responsabilidad ética hacia la sociedad y hacia el prójimo. La justicia social, incluído el cuidado de los pobres y desfavorecidos, es vista como una expresión de piedad y un reflejo del carácter divino. Hay un midrash sobre este texto, Levítico 19, que dice que este versículo, en este versículo, hay una profunda complejidad moral que ha sido de parte de muchos sabios en Israel. La primera que ellos reflejan es sobre la trampa de la compasión mal entendida. ¿Qué quiere decir? Entonces, este versículo advierte contra la tentación de favorecer al pobre. A primeira vista, parece contradecir o mandato de cuidar a los necessitados. Sin embargo, el Midrash nos recuerda que la verdadera justicia no se alcanza inclinando la balanza hacia un lado o otro, incluso con compasión. Favorecer al pobre por su condición, sin considerar los hechos, es negarle al rico la posibilidad de un juicio justo. Entonces, la justicia exige imparcialidad absoluta, sin importar la posición social de la persona. Demos un ejemplo. Imaginemos un juicio donde un hombre pobre acusa a un rico de robarle. La inclinación natural podría ser creer al pobre, dado su desamparo. Sin embargo, la justicia exige escuchar las versiones, examinar las pruebas y juzgar según los hechos, sin importar la riqueza o pobreza de los involucrados. De mismo modo, el versículo advierte contra la tendencia a complacer al grande. El poder y la influencia pueden distorsionar la justicia, llevando a decisões que favorezcan a los poderosos a expensas de los débiles. Y el Midrash nos recuerda que la justicia debe ser ciega a la posición social, al poder y a la influencia. Un juez justo juzga al poderoso con la misma vara que al humilde. Un ejemplo. Un gobernante poderoso poderia usar sua influência para obter um fallo favorável em um litígio com um cidadão comum. O juez justo deve resistir à pressão e juzgar o caso segundo os méritos, sem deixar-se influenciar por el poder do governante. Este é um lado do versículo. Depois nós temos também a justiça como equilíbrio, no mesmo versículo. Juzgar com justiça a tu próximo. Diz. El Midrash interpreta tu próximo como qualquer pessoa, independentemente de sua origem, crenças ou status social. A justiça não é um conceito abstrato, sino um ato concreto que se constrói em cada interação com o outro. Implica tratar a todos com equidade, respeito e dignidade, reconhecendo a chispa divina
presente em cada ser humano. Aí também temos um exemplo. Dos comerciantes, um rico e outro pobre, têm um desacordo comercial. Um juez justo escutará ambos com atenção, evaluará as provas de maneira imparcial e buscará uma solução justa que beneficie ambas partes, sem importar seu status econômico. Bueno, esto que hemos visto se refere à justiça para todos, sem favoritismo. A justiça também se refere a cuidar de los vulneráveis. Nós temos aí este versículo del Deuteronômio. Não torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda a de la viuda. Esse também é muito interessante, este versículo, e nos recuerda a obrigação de proteger os mais vulneráveis da sociedade, el extranjero, el huérfano e a viuda. Há um Midrash que explora as diferentes particularidades desse mandamento. Este Midrash começa perguntando por que menciona especificamente essas três categorias: estrangeiro, huérfano e viúva. E a resposta é que estas pessoas compartem uma triple vulnerabilidade. Primeira, falta de proteção social. Na sociedade antiga, a família e o clã eram a rede de segurança social. O estrangeiro, o huérfano e a viúva careciam desta proteção básica. Segunda vulnerabilidade, dependência econômica. Sem a figura do padre ou esposo, essas pessoas a menudo dependiam da caridade e da boa vontade dos demais para sobreviver. E uma terceira vulnerabilidade seria a sua situação precária. Seria alvo fácil para a explotação, a injustiça e o abuso. Então, o Midrash profundiza em la frase não torcerás el derecho. Não se trata só de evitar a injustiça flagrante, sino de ser especialmente cuidadosos para garantizar a equidade e a justiça para com os mais vulneráveis. Incluso as pequenas injustiças podem ter um impacto devastador em suas vidas. Na prática moderna, poderíamos dizer que este não torcerás el derecho sigue sendo um princípio fundamental em los sistemas judiciais de todo o mundo. Se traduz em uma necessidade de transparência, equidade e responsabilidade. Depois, ele me transfere a reflexionar sobre ni tomarás la prenda la ropa de la viuda. Esta imagem poderosa ilustra a sensibilidade que devemos ter hacia os necessitados. A roupa era essencial para a dignidade, para a proteção de uma pessoa, especialmente na antiguidade. Tomar uma prenda de uma viúva, aunque fosse uma garantia de um empréstimo, significava despojá-la de sua dignidade e expoê-la à humilhação. Como se dá isto em uma aplicação moderna? Na sociedade contemporânea, o princípio detrás de ni tomarás em prenda roupa de la viuda
Trata-se de várias maneiras para proteger a los vulneráveis e assegurar a justiça e a compaixão em nossas relações sociais e interações políticas. As leis modernas podem e devem incluir proteções específicas para os grupos vulneráveis, como as viúvas, os órfãos, os ancianos, os pobres. Isto pode incluir leis contra a explotação financeira, desalojos injustos e outras formas de abuso. Os programas de assistência social e bem-estar devem estar desenhados para proporcionar apoio àqueles que estão em situações de vulnerabilidade. Isto pode incluir subsídios de vivenda, assistência alimentária e acesso ao serviço de saúde e educação. Também, as empresas e corporações têm uma responsabilidade de actuar de maneira ética e justa. Isso inclui não explorar os trabalhadores, pagar salários justos e proporcionar condições de trabalho seguras. Também comunitário, as organizações e os indivíduos podem trabalhar para apoiar os vulneráveis através de voluntariado, donações e projetos comunitários. As comunidades de fé também podem desempenhar um papel crucial em proporcionar apoio emocional e material àqueles em necessidade. Educar a população sobre a importância da justiça e da compaixão pode ajudar a criar uma sociedade mais equitativa. Isto inclui ensinar aos niños e jovens sobre a importância de cuidar aos vulneráveis e actuar com integridade e compaixão. Depois seguimos com o exemplo do A1, né? Outro exemplo da Bíblia, um texto que disse, não vou comentar todos os textos, porque são muitos, mas vou escolher alguns. Esse de Levítico é importante, porque nos ensina, né, sobre a justiça social e a compaixão. Quando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas de su cosecha, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo soy el Señor vuestro Dios. Então, esse passagem hermoso e comovedor nos ensina justamente a justiça e a compaixão por os menos afortunados. O primeiro comentário, né, do Midrash vai dizer que vai falar da generosidade como ato de fé. O texto não habla de dar caridade, sino de dar e de la cosecha sin recoger. Isto implica uma confiança profunda em Deus, quem proverá, apesar de não tomar todo o que aparentemente nos pertence. O Midrash interpreta isto como uma prova de fé. Confiança suficiente em Deus como para compartilhar nossa abundância, incluso antes de saber se teremos suficiente para nós mesmos. Esta está a prova de fé. Né? Depois, dignidade para todos. O Midrash destaca esta prática que evita a humilhação de pedir limosna e cria sentido de comunidade onde todos têm a possibilidade de prover para si mesmos. Né? Então, nas esquinas do campo e os frutos caídos, se les dá aos pobres a oportunidade de cosechar por si mesmos.
manteniendo su dignidad. No se trata de un acto de lástima, sino de justicia y respeto. El otro comentario se dice é um impacto na sociedade, né, destes valores. Estas leis, ao ser praticadas por todos, criariam uma rede de segurança social onde nadie passaria hambre. O Midrash conecta este passagem com a ideia de construir uma sociedade justa e equitativa, onde a riqueza se comparta e nadie quede excluído. Em resumo, Levítico 19 nos oferece profunda reflexión sobre la justicia social, la compasión y nuestra responsabilidad hacia los demás. El Midrash, con su enfoque en la interpretación y la aplicación práctica, nos ayuda a comprender la relevancia de este mensaje en nuestras vidas. Bueno, esta es una parte. Ahora voy para otra palabra. Shalom. Paz. A segunda palavra que vamos a falar. La paz, ou shalom, é outro valor central em judaísmo, considerado como o estado ideal de existência. Shalom significa mais que a ausência de conflito, abarca a plenitude, a integridade e o bem-estar. En el judaísmo, la paz es tanto un ideal a alcanzar en las relaciones humanas, tributo de Dios que se refleja en el mundo. La búsqueda de la paz está intrínsecamente ligada a la práctica de la justicia. Então, como disse antes a ustedes, às vezes as duas palavras vão juntas, justiça e paz. Se afirma no Salmo 85, que diz: La misericórdia e la verdade se encontrarão, la justiça e la paz se besarão. Isso sugere que a verdadeira paz só se pode lograr através da justiça e da rectitude. A raiz da palavra shalom em hebreu é 3 letras, Shin, Lamed, Mem, ideias de completitude e bem-estar. Então, essa raiz se encontra em muitas palavras que expressam estabilidade, bem-estar, prosperidade e saúde. Por exemplo, a palavra shalem ou salem, que significa completo ou inteiro, deriva da mesma raiz. E outras palavras, como, por exemplo, metalem. Pagar também, porque se eu estou, eu pago uma pessoa, se eu sou justa com a pessoa, eu estou em paz. Os significados e usos, Shalom se utiliza como um saludo, tanto para dizer olá, como para dizer adeus, implicando um desejo de paz e bem-estar para a outra pessoa. Em la tradição judia, Shalom também se refere ao bem-estar integral de uma pessoa, incluindo a sua saúde física, emocional e espiritual. É uma bendição de plenitude e completitude. Também, Shalom implica harmonia e reconciliação em las relações humanas e também com o mundo. Promove a ideia de viver em paz com os demais e com o entorno. Outra ideia muito interessante, no contexto religioso, Shalom também, paz, se associa com a presença do divino, a presença de Deus, que traz paz
y protección en la vida de las personas. Ejemplo, aquí tenemos números, ¿eh? Un ejemplo de un texto sagrado aquí. La bendición sacerdotal, donde se le dé a Shalom al pueblo, es un ejemplo claro que nosotros conocemos mucho, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Ponga en ti la paz. Bueno, esta bendición, ¿eh? Esta bendición sacerdotal tiene una estructura particular dentro del Midrash. Comienza con 3 palabras, después 5 y después 7. Así o colocando aquí en hebraico, 3 palabras, la primera línea, 5 palabras, la segunda línea, y 5 palabras, la tercera línea. El Midrash diz, né, relaciona con los 3 patriarcas, las 5 categorías o libros de la Torá y los 7 con 7 cielos. Otra interpretación habla de la estructura como una representación de la expresión de la bendición, comenzando con el individuo, primera línea, extendiéndose a la comunidad, segunda línea, y al mundo entero, tercera línea. Son essas 2 interpretaciones interesantes, a partir de los números aquí. Entonces, el Midrash también, né, los comentaristas discutem a ideia de el rostro de Deus, e alguns dizem que se refere à presença divina, mientras que outros lo interpretam como favor divino e misericórdia. O Midrash sugere que quando Deus oculta seu rosto, permite que a justiça siga seu curso. Pero quando lo revela, é um signo de compaixão e perdão. Los sábios também ensinam que Shalom é um regalo de Deus, que não se pode obter só com esforço humano. Depois, o Talmud também vai a falar muito dessa palavra. O que nós outros temos, o Talmud é uma obra central do judaísmo rabínico que compila uma vasta coleção de enseñanças, leis, tradições, comentários, discussões rabínicas. Esse é um material da tradição judia. Bom, em seu sentido básico, Shalom, diz o Talmud, né? Significa paz. A paz é considerada um valor supremo e uma meta essencial na vida. Por exemplo, aqui temos lá em Pirkei Avot, Música dos Padres, que se diz: o mundo se sostiene sobre 3 coisas: a justiça, a verdade e a paz. Shalom. Veja que aqui também aparecem as 2 palavras como pilares do mundo: justiça e paz. E aqui, neste versículo, Shalom se apresenta como um dos pilares fundamentais que sostêm o mundo. Dentro dessa parte também está a integridade e a completitude. Shalom também se interpreta como esta integridade e completitude no Talmud. Ele discute que uma pessoa ou uma comunidade que vive em Shalom está completa e em harmonia consigo mesma e com os demais. Isto vemos aí neste tratado Berahot,
que disse: el que hace paz em suas alturas, ele hará a paz sobre nós outros e sobre todo Israel. Aqui, falando de Deus. Ele que hace a paz, é dele que vem a paz. Depois se encontra o nome de Deus. E na Bíblia, a palavra paz se usa 209 vezes. E no Talmud encontramos Shalom também como um dos nomes de Deus. Né? Em el Tratado Shabbat, né? Tratado Shabbat, vai mencionar isto. Disse: Shalom é um nome sagrado e, por lo tanto, deve ser usado em lugares incríveis. Isto subraja a santidade e a importância da paz na tradição judia. Aqui nós temos Midrash também, que resgata um pouco este valor del Deus como a paz. Este versículo del juez, entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y o chamou el Señor es la paz, ou seja, Adonai Shalom. E el Midrash Rabbah, se enfatiza que o nome Adonai Shalom é uma declaração da natureza de Deus como fonte de paz. Deus é a fonte de paz. Depois temos também como saúde e benedição. Shalom se utiliza comumente, como dissemos antes, como um saúde e uma bendição. E no Talmud se enfatiza a importância de saludar a los demás com Shalom, como uma forma de promover a paz e a boa vontade. E o documento Berahot 84 disse: é uma mitzvah, um mandamento, saludar a outros com Shalom. Então, é importantíssimo dentro da tradição. Saludar com Shalom, né, é um mandamento. Depois nós temos também na resolução de conflitos, né? Temos o Talmud discute o papel de Shalom nesta resolução de conflitos. E neste tratado Gittin se menciona que a paz é grande, porque incluso em tempos de guerra, deve buscar a paz. Aqui Shalom se apresenta como um objetivo que deve ser perseguido, incluso em circunstâncias mais difíceis. Depois também temos outro texto no Talmud, que Shalom se associa à unidade e à coesão dentro da comunidade. O Tratado Sanedrim diz: a paz é tão importante que incluso o templo se construiu pela paz entre as pessoas. Uma interpretação interessante. Depois nós temos também o profeta que habla, né, em referência ao Messias, que disse: se chamará príncipe de paz, Sar Shalom. Aqui Shalom implica a promessa de uma era de paz e justiça, né? Teremos isto de Isaías: porque um niño nos é nascido, hijo nos é dado, e el principado sobre su ombro, e se chamará su nome admirável, consejero, Deus fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Príncipe de paz. Como interpretam os Midrashim sobre esse texto? Príncipe de paz como um governante ideal. O Midrash Terrilim, dos Salmos, né? Salmo 2, se menciona que o Messias será um rei que governará com justiça e trará paz a todas as nações.
Este conceito está alinhado com a visão messiânica de um líder que estabelecerá um reino de paz e harmonia. Também como resultado da justiça. Em outro Midrash Rabbah, sobre Gênesis, interpreta da seguinte maneira: que a paz que o Messias trairá não é simplesmente ausência de guerra, sino que é o resultado da justiça e da rectitud. Aqui, príncipe de paz implica que o Messias estabelecerá uma ordem social justa, onde a paz é uma consequência natural da justiça. Depois nós temos também a paz interna e espiritual. O Midrash Tanhuma sugere que a paz que o Messias trará também tem uma dimensão interna e espiritual. Não só se trata de paz externa entre nações, sino de paz interna em los corazones de las pessoas. Então, o Messias, como príncipe de paz, ajudará as pessoas a encontrar paz interior e reconciliação espiritual. Um outro Midrash habla de la paz universal e expande a ideia de príncipe de paz a uma paz universal. Se menciona que nos dias de Messias, não só Israel, sino todas as nações do mundo vivirão em paz. Este deveria ser o cristianismo, não é verdade? Este Midrash enfatiza a visão universalista do Messias como um líder que trará paz a toda a humanidade. Pois menciona também paz como redenção final. Outro Midrash, Rabbah, sobre Êxodo, interpreta que a paz que o Messias trará é fruto da redenção final. Aqui, príncipe de paz se vê como uma figura redentora que trará a paz definitiva e eterna ao mundo, cumprindo assim as promessas de Deus a Israel. Temos outro versículo também que já decimos antes, né? O Salmo 85. A misericórdia e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se besarão. Então, aqui também, né? Vemos alguns tópicos importantes. Equilíbrio entre justiça e paz. No Talmud, esta frase se interpreta como uma expressão do equilíbrio ideal entre a justiça, din, e a paz, shalom. Em Sanedrim se discute como os juízes devem esforçar-se por encontrar o equilíbrio entre aplicar a lei estritamente e buscar a conciliação e a paz entre as partes em conflito. Aqui a justiça e a paz se besarão, simbolizam a harmonia que deve existir entre estes dois valores fundamentais, justiça e paz. Depois, a paz como resolução de conflito. No Talmud, a frase é interpretada, né? A frase, a justiça e a paz se besarão. Se interpreta como uma guia para os juízes e líderes comunitários, indicando que devem buscar soluções que não só sejam justas, sino também promovam a paz e a harmonia. Também se interpreta como união de valores divinos. O Midrash dos Salmos, Tehillim, interpreta a justiça e a paz como atributos divinos que se unem em la redenção final. Este Midrash sugere que, em los tempos messiânicos, haverá uma perfeita harmonia entre a justiça divina e a paz, reflejando a plenitude de la redenção e a restauração do orden divino no mundo. Depois, a paz como resultado da justiça também reflete no Midrash Rabbah, sobre Gênesis 49. Se discute que a paz
verdadera solo puede lograrse a través de la justicia. Aquí interpreta-se a justiça e a paz se besaram, como uma declaração de que a paz duradeira é o resultado de um sistema justo e equitativo. A justiça não é um meio para alcançar a paz, sino que são interdependentes e se reconhecem mutuamente. Depois se fala de la reconciliação de opuestos. El Midrash Rabbah se menciona que a frase simboliza a reconciliação de valores aparentemente opostos. A justiça, que a menudo implica juízo e correção, e a paz, que implica harmonia e reconciliação. Estas duas se unem em uma visão ideal onde ambos valores coexistem e se complementam. Aqui terminamos a parte das duas palavras. Hablar sobre o diálogo. O diálogo não é uma palavra que aparece muito na Bíblia, mas temos exemplos de diálogo. Aqui tomei um texto de Dino, vocês devem conhecer, Sachs, morreu recentemente durante a pandemia. Era um destacado rabino, filósofo e autor britânico. Ha escrito extensamente sobre o tema do diálogo, especialmente no contexto diálogo interreligioso e a convivência em sociedades multiculturais. Então, vamos falar um pouco de seu pensamento, que é isso que ha escrito. Primeiro, o diálogo como ferramenta para a paz. Interessante, né? Então, por essas três palavras estão interligadas sempre. Então, Sachs creía firmemente que o diálogo é a essência para a construção da paz e a compreensão mútua. Argumentava que no mundo cada vez mais interconectado, que as pessoas de diferentes religiões e culturas estão em situações significativas para superar a desconfiança e os mal-entendidos. Também Sachs teria essa importância do respeito mútuo. O diálogo não se trata só de falar, sino de escutar com respeito e empatia. Subraja a importância de reconhecer a dignidade e o valor de cada indivíduo, independentemente de suas crenças ou antecedentes. Ele habla também da diversidade, né? O diálogo como diversidade e como bendição. Para Sachs, o diálogo não se trata só de falar, isso já disse, né? Mas trata também de uma diversidade cultural e religiosa, de uma bendição, não como uma ameaça. Em seu livro, La dignidade da diferença, ele argumenta que a diversidade é uma fonte de riqueza e o diálogo entre diferentes tradições pode levar a um maior entendimento e cooperação. Também habla do diálogo e da identidade. Sachs explorou como o diálogo pode ajudar as pessoas a entender melhor sua própria identidade. Através do encontro com o outro, uno pode reflexionar sobre suas próprias crenças e valores, o que pode levar a um crescimento personal e espiritual. E ele, né? Acho que voltou aqui um pouquinho. O papel no diálogo. Ele creía que as religiões têm um papel crucial no fomento do diálogo. Ele comentava
que las tradiciones religiosas, con sus enseñanzas sobre la compasión, la justicia, la paz, pueden ser una fuerza poderosa para el bien en el mundo, si se utilizan para promover el entendimiento y la cooperación. También sobre el diálogo como respuesta al fundamentalismo. En sus escritos, Sachs a menudo abordaba el tema del fundamentalismo religioso y cómo el diálogo puede ser una respuesta activa a este fenómeno. Creía que el diálogo puede desactivar la radicalización al proporcionar un espacio para la expresión de preocupaciones y la búsqueda de soluciones comunes. Y ejemplos prácticos de esto. No solo teorizar sobre el diálogo, sino participar activamente en iniciativas de diálogo interreligioso. Trabajar con líderes de diversas comunidades religiosas para promover la paz y la cooperación. Y sus esfuerzos fueron reconocidos a nivel internacional. Como também temos nosso Papa que faz um pouco disso. Então, diálogo, aunque não é um termo especificamente bíblico, é um conceito inerente à tradição judia, especialmente no estudo do Talmud e outras obras rabínicas. Em particular, é um testemunho do valor do diálogo e do debate construtivo. Através de sus páginas se registra una multitud de discusiones y argumentos entre rabinos sobre diversos aspectos de la ley, de la ética y de la vida cotidiana. Este enfoque dialógico no solo refleja un método de estudio, sino también una forma de entender el mundo a través de la conversación y el intercambio de ideas, se busca la verdad y se fomenta el entendimiento mutuo. El diálogo, por lo tanto, es fundamental para la resolución de conflictos y la construcción de puentes entre personas de diferentes opiniones. En los Midrashis encontramos algunas cosas sobre el diálogo. El diálogo no es visto como una herramienta para una solución de conflictos, sino también como un medio para el crecimiento espiritual y también la comprensión mutua. Aquí trajo para ustedes algunos ejemplos, bíblicos de cómo se utiliza el diálogo para resolver conflictos. Aquí tenemos el primer ejemplo, es el diálogo entre Abraham y Dios. Todos conocemos Génesis 18. El Midrash Rabbah, sobre este texto, se narra un diálogo entre Abraham y Dios sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham cuestiona a Dios y negocia con él para salvar a los justos que pueden estar en la ciudad. Este diálogo muestra la importancia de la comunicación abierta y honesta, incluso con Dios, y cómo puede llevar a una mayor comprensión y misericordia. Después, un otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, el diálogo entre Moisés y Dios. El Midrash Rabbah sobre Éxodo, Moisés dialoga con Dios después del pecado del becerro de oro. Moisés argumenta en favor del pueblo de Israel, pidiendo misericordia y perdón. Este diálogo es crucial para la intercesión y muestra cómo el diálogo puede ser una herramienta poderosa para la mediación y la resolución de conflictos. Después, un ejemplo dentro de la tradición judía, un diálogo entre los rabinos. Hay un midrash llamado Tanhuma. Se destaca la importancia del diálogo entre los rabinos y la interpretación de la ley.
se menciona que os rabinos devem discutir e debater as leis para chegar a uma compreensão mais profunda e justa. Esse diálogo é essencial para o desenvolvimento da lei judia e mostra como o intercâmbio de ideias pode levar a decisões mais equilibradas e justas. Depois, temos exemplos de resolução de conflitos através do diálogo entre os grandes rabinos, Hillel e Shammai. O Midrash Rabbah, sobre Levítico 9, se narra uma famosa história de Hillel e Shammai, dois grandes rabinos que têm opiniões opostas. Apesar de suas diferenças, sempre se respeitavam e dialogavam para chegar ao entendimento comum. Este exemplo mostra como o diálogo respetuoso pode ajudar a resolver conflitos e promover a harmonia. Um outro exemplo aqui está no Midrash Rabbah sobre Gênesis 84. Se conta a história de Rabi Yohanan e seu cunhado Resh Lakish. Eles soliam debater intensamente sobre questões da lei. Apesar de seus desacordos, seu diálogo constante les permitiu profundizar em sua compreensão da Torá e resolver suas diferenças. Então, mostra como o diálogo pode ser uma ferramenta para o desafio mútuo e a resolução de conflitos também. Um midrash sobre Salomão. O Midrash Rabbah sobre Êxodo 1, que narra a história do rei Salomão e as duas madres que reclamavam ser madre de um mesmo bebê. Salomão utilizou o diálogo e a sabedoria para resolver o conflito, sugerindo dividir o bebê em dois. A verdadeira madre, ao digno para seu filho, renunciou a seu reclamo, revelando assim sua identidade. Este exemplo mostra como o diálogo e a sabedoria podem resolver conflitos de maneira justa e efetiva. Resumindo, estes midrashim subrayam a importância do diálogo, não só uma ferramenta para a resolução de conflitos, sino um meio para o crescimento espiritual. O diálogo é visto como um valor essencial que promove a harmonia na comunidade. Bueno, concluindo nossa charla, decimos que justiça, paz e diálogo são conceitos interconectados em la tradição judia, cada um alimentando e fortalecendo os outros. A justiça é a base sobre a qual se construi a paz e o diálogo. E o diálogo é o meio e através do qual se pode alcançar ambos. Esses princípios não só guiam as relações interpersonais, sino que também oferecem uma visão de como criar uma sociedade mais harmoniosa e equitativa. Em última instância, a tradição judia ensina que a busca da justiça, a promoção da paz e o compromisso com o diálogo são responsabilidades de todos os indivíduos, reflejando o desejo divino de um mundo reparado e completo. Bueno, es esto que yo traje para ustedes. Ahora podemos, si quieren hablar un poco, o algunos Muchas quieren gracias, hacer. hermana. Muchas gracias, excelente. Abrimos unos minutos de preguntas y participaciones de ustedes. Quienes deseen participar pueden activar la manita ahí electrónica o simplemente participar de viva voz, digámoslo así. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Quién se anima?
Hermana, tal vez mientras alguien se anima, yo quería señalarle que a comprometernos a tomar acciones para transformar esta sociedad nuestra que está a falta de justicia social en un mundo injusto, que está a falta de paz en un mundo conflictivo, violento y en guerra, y está a falta de diálogo en un mundo autoritario, fundamentalista, como usted lo decía, intolerante y que respeta las diferencias. Así que muy interesante su exposición y nuestra invitación a seguir reflexionando sobre estos temas y tomar acciones y compromisos en nuestra comunidad, en nuestra realidad. Creo que por ahí, David, hay algunas consultas o comentarios escritos. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Gracias de nuevo a la hermana Ivete por la presentación, porque sin duda alguna tiene una riqueza importantísima. Y hermana, Hugo de Costa Rica está haciendo una pregunta que justamente yo iba a sugerir, porque Ah, dentro de la tradición cristiana, los procesos interpretativos son algo rígidos. Y, ¿verdad? La mayoría de personas cuando interpretan el texto bíblico tienden a un ejercicio más, no sé si el término sea el adecuado, pero más dogmatizador, ¿no? Una interpretación única, rígida, que nada más se transmite sin ningún tipo de acercamiento reflexivo al texto. Pero el compañero Hugo pregunta qué es un midrash, y yo creo que de alguna manera el cristianismo no ha tenido la oportunidad de ingresar, ¿verdad?, con esta experiencia de lectura. Así que no sé si tal vez usted nos ayuda, porque es la pregunta de Hugo, ¿qué es un midrash, verdad? Y qué importancia puede tener en este ejercicio del diálogo. sí, el Midrash es una manera de interpretación judía que se ha dado muchos séculos. Son búsquedas en la Torá, reflexionando y buscando soluciones, tal vez, buscando Dios como Él se manifiesta. Esto creando una riqueza muy grande, né? E diversificada também. Então, o Midrash vem da palavra buscar, né? Cercar Deus amorosamente na palavra. Então, é difícil falar assim, porque são tantos Midrashes, né? Que eles usam escrito e que são cristianos para a interpretação da palavra de Deus. Eu penso que vocês vão ter uma charla sobre Midrash, não é? Isso mais, clarificar mais o que é esse Midrash. Em princípio, são interpretações muito ricas, muito ricas. Gracias, hermana. ¿Alguna otra pregunta, David, o participación por ahí? Ligia Díaz, adelante. Gracias, muy buenas tardes, hermana Ivette, qué gusto que me da saludarla y verla tan cerquita, me alegra mucho. Este tema, con esa propiedad y con esa formación tan grande que usted tiene y que nos comparte, es un tema tan interesante siempre, es un tema tan actual, pero yo creo que siempre, hay veces lo veo así, que cuando tratamos este tema de paz, de justicia, de diálogo, y nos vamos mucho, hay veces, a lo religioso, y es en es en la cotidianeidad donde esa paz, justicia y diálogo nos cuesta vivirla. Entonces, yo lo que pienso es, si en lo cotidiano, en el diario vivir, estas tres palabras nos cuesta como sociedad realmente interiorizarlas y hacerlas vida, con muchísimo más razón en un aspecto mucho más amplio como es lo religioso, lo político religioso también, ¿verdad? Entonces,
por ahí, más que preguntas, como un comentario en el diario vivir. Muchas gracias. Es verdade. Para mim, foi muy bueno hacer una pesquisa sobre estos termos, porque no tenía esta unión entre esas tres palabras. Esas son palabras que están interligadas, no se puede desligar una de la otra. Tanto que el Midrash que dice que son dos de esos son los pilares del mundo, es muy fuerte, ¿no? La justicia y la paz son los pilares del mundo. Eso nos hace pensar mucho, ¿no? Nuestro mundo debe estar equilibrado si hay la justicia, si hay la paz y si hay la verdad, ¿no? Ellos colocan así las tres palabras como pilares. Y sí, me ha gustado mucho a profundizar esse tema. ¿Alguna otra persona o algún comentario, David? Creo que doña Victoria está levantando la mano, me parece, ¿cierto? Ahora sí ya. Muy buenas tardes, hermana. Lindísima su ponencia. Y yo quería decirle, y los hermanos saben que soy una enamorada de la familia. Y creo que poniendo estas palabras en nuestra familia, justicia, paz y diálogo, eso ayudaría mucho a proyectarnos a los demás y a traer esa paz tan grande que estamos buscando. En nuestro país nos hace mucha falta estas tres palabras, hermana. Muchas gracias. Es verdade, no mundo, ¿eh? Gracias, Victoria. ¿Alguien más con un comentario, alguna pregunta? Yo quería volver a ese aspecto, tal vez, don Hernán, mientras alguna persona adicional se decide, ¿verdad? Aprovechar que está aquí la hermana, porque cuando uno estudia el texto bíblico, como intentamos hacer en el centro y en otros espacios, uno no puede evitar encontrarse con ciertos escollos, ¿verdad? La justicia, la paz y el diálogo, podríamos decir, son algunos rostros de la escritura, pero quierase o no, la escritura tiene otros rostros que no necesariamente caminan por esa senda de la justicia, de paz y el diálogo. No sé qué opina usted, hermana, de la manera en que en que nos acercamos a la escritura para leerla desde este espíritu de la justicia, de paz y el diálogo, siendo que los textos bíblicos y algunos grupos o individuos tienden más bien a inclinarse hacia otras tradiciones, hacia otras formas de ver al Dios de la Biblia que no necesariamente sustentan el diálogo o sustentan la justicia, ¿verdad? O sustentan la paz. ¿Cómo lidiar con esos textos que necesariamente no nos ayudan a inicialmente a hacer esa caminata? No sé qué considera usted con toda su experiencia. Sí, es un desafío, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Desafío, una esfida, no sé Un cómo se dice. desafío está Un bien. desafío. Es un desafío. Yo vi que los judíos supieron lidiar con todo esto, ¿no? Todo esto. Porque de historias aparentemente malas, ellos tiran una lección de vida, una interpretación que puede ayudar. Entonces, yo pienso que de la palabra de Dios debemos, ¿no? Hacer surgir las cosas que la historia aparentemente mala en el sentido que se ve la injusticia, por ejemplo, la historia de José, ¿no? De Egipto. Pero ellos es una historia que trae una sabiduría, una, una interpretación así que nos ayuda muchísimo, ¿no?
sobre todo el personaje, José, como él vivió dentro de esta situación injusta. Yo pienso que por ahí la historia aparentemente dice una cosa, mas nosotros debemos vivir, cómo vivir esta, ¿no? Sacar de esta historia, de este versículo, cualquier que sea una lección de vida para nosotros, porque por ahí los autores también pensaron así, ¿no? Cómo presentar unas historias un poco extrañas, ¿no? Para nosotros, pero tenía una motivación para esto, que nosotros tenemos que descubrir también, supongo. ¿Y cómo usted ve? ¿Ah? Muy David, bien, ¿cómo gracias. usted? No, yo he aprendido mucho de las hermanas de Sion. Y yo creo que una de las rupturas más importantes, a mi gusto, porque fue algo que aprendí en la congregación, ha sido la enseñanza que ha traído especialmente el documento Nostra Aetate Ah, y el principio del carisma del diálogo con el pueblo judío, porque de alguna manera nos invita a romper el exclusivismo, nos invita a romper las lecturas que parten de nuestra tradición como una tradición superior, como la única fuente de la revelación y nos obligan a buscar otras maneras de concebir lo divino, ¿verdad? verdad. Y en los textos bíblicos igual. Gracias a Dios, Mm. diría Orígenes, cuando se encontraban las distintas tradiciones, hay varias voces, ¿no? Voces de Entonces, justicia sí, y tal vez voces de injusticia, y ahí las comunidades son las que al final de cuentas deben tomar la decisión de qué camino, por qué camino sí, creen que Dios eh, les invita a caminar, ¿verdad? eh. Nosotros, como experiencia propia de la iglesia, en estos 2000 años, hicimos cosas mucho que no son buenas, ¿eh? Eh, por ahí los judíos también hacen cosas que no son buenas, ¿eh? Tienen que sacar ahí, después, ¿no? Reflexionar y ver, ¿no? Por qué caminos caminar, ¿eh? Gracias a Dios, la iglesia ha fatto esta conversión, ¿no? Y todos nosotros debemos hacer esta conversión. No es todo que hacemos que es bueno, ¿eh? Muchas cosas hacemos que no son buenas. Y bueno, debemos hacer la teshuvá, ¿no? El retorno. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta o participación. Si no, vamos cerrando y dándole las gracias a la hermana. Tal vez si quiere dar un último mensaje, hermana. Bueno, el mensaje que yo dejo es profundizar en todos estos temas para realmente colocar, ¿no? Colocar nuestra vida diaria en nuestras familias, como fue hablado aquí. No solo el concepto, ¿no? Más la práctica de la justicia, de la paz y del diálogo, Diálogo. que por más difícil que sea, es un camino que debemos seguir. Excelente, muchas gracias, hermana. Antes de despedirnos, quiero recordarles que mañana a las 2 de la tarde también tenemos a la doctora Elizabeth Kut con el tema Yahvé y el imperio, masculinidad y poder en el libro de Esdras. Así que quedan cordialmente invitados. Terminamos de nuevo agradeciéndole a la hermana su participación y a todos y todas ustedes, muchas gracias, buenas tardes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias, hermana Ivette, un saludo a su Gracias. y Buenas, gracias. buenas tardes a A todos. todos. Buenas Un gusto tardes, buenas oírlos. noches. Gracias a la Buenas gente que nos tardes. acompañó. Muchas Hasta gracias. luego.
Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. A ustedes, hasta luego, un gusto saludarles. Hasta luego. Buenas A tardes las a hermanas todos. de San José, un Gracias, saludo a las hermanas que están por bendiciones. allá. Hasta luego. Chao. Hasta luego, que estén muy bien. Un gusto. Hasta luego. Igualmente, gracias. Que estén muy bien. Buena tarde.